essa caminhada de dar um passo de cada vez é importante nesses momentos para nós irmos experimentando vivências novas. Porque sempre quando aparece alguma nova experiência para a gente tem medo. Então, conforme a gente tem o medo, nós podemos ir caminhando devagar, experimentando devagar. E sempre quando nós vamos experimentando, aparece alguém para nos ajudar. Tenho certeza disso. Então, poucos de nós conhecemos a importância da realização de coisas pequenas. E há pessoas que, julgando ter uma superioridade acima dos demais, zombam as tarefas mais humildes, como se elas não fossem necessárias. Como se elas não fossem necessárias para quê? Para que os trabalhos mais complexos pudessem ser realizados. Então, para que os trabalhos mais complexos possam ser realizados, são necessários aquelas tarefas pequenininhas, aqueles detalhes também. Além do mais, nenhuma obra fica perfeita se os detalhes, se as coisas pequenas não foram devidamente consideradas. Então, normalmente, nós ficamos mais fascinados pelas coisas que dão mais evidência, ou pelos casos mais dramáticos ou mais empolgantes. Porém, nós devemos tomar os devidos cuidados, porque tanto as pedras do caminho quanto os espinhos que nós encontramos na nossa jornada também se destacam. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma edição de um vídeo e eu quero aumentar o volume do áudio, o ruído de fundo, o ruído ambiente também aumenta. Então é possível reduzir esse ruído de fundo, mas quanto mais eu tento reduzir o ruído de fundo, a minha voz vai ficando mais comprometida, começa a ficar mais metalizada e não fica natural. Então, sempre quando nós queremos fazer alguma coisa, é importante nós equilibrarmos as coisas. Então vamos devagar. Então, sempre que nós vamos fazer algo que nunca fizemos antes, é normal nós estudarmos antes como fazer. Buscarmos a nossa capacitação através de estudos, através de pesquisas. Então, exemplo de pessoas que conseguiram superar aquele desafio que nós estamos passando, que são pessoas que já trilharam o caminho. E tiveram sucesso. Então, são esses exemplos que nós devemos buscar quando nós temos alguma dificuldade. Ver o exemplo de quem conseguiu já superar essa jornada que nós estamos passando. Ou pesquisar fontes que especifiquem aquele tema que nós estamos buscando. Por isso que, quando vamos fazer algo que temos medo, devemos prestar atenção nas coisas pequenas também, para seguirmos um passo de cada vez sem ansiedade. Porque se nós queremos chegar no destino muito rápido, significa que a nossa ansiedade está querendo tomar conta. Mas se nós queremos chegar no destino, mas nós não sabemos como caminhar essa jornada, fica difícil nós chegarmos lá no destino rápido. Então, por isso que quando nós vamos fazer essa caminhada, é importante nós irmos um passo de cada vez, com coisas pequenas. Então, conforme nós vamos caminhando, buscamos essas coisas pequenas para que quando elas começarem a ficar grandes, não sejam prejudicadas pelos detalhes que não foram vistos antes. Então, a parte mais importante é que nós continuemos a realizar essas coisas pequenas, focando na real utilidade delas, a nossa vida e a vida das pessoas que vão se beneficiar com as nossas ações. Então, é importante nessa jornada nós sabermos o porquê que nós estamos fazendo, para ver se aquilo que nós estamos fazendo realmente está sendo útil para a nossa vida e para a vida das pessoas a quem nós estamos ajudando. Por exemplo, em uma música, em uma sinfonia, se faltar alguma nota, ela não fica harmônica. Em um poema também, esse poema vai ficar sem sentido quando falta um verso. Por isso que quando nós vamos fazer algo que queremos realizar de forma grandiosa, devemos fazer olhando os detalhes, prestar atenção nos detalhes e caminhar passo a passo, sem ansiedade.
Então, assim como as pequenas coisas que nós fazemos de forma correta nos trazem bons resultados quando eles se tornam grandes, as pequenas coisas que nós fazemos de coisa incorreta também se tornam grandes. E muitos relacionamentos são afetados devido à frequência de coisas pequenas e incorretas que nós praticamos e nós não corrigimos. E aí pode chegar naquele ponto da gota d'água, que significa que o copo encheu tanto que bastou uma única coisa pequena para provocar uma tempestade nesse copo d'água. É porque no decorrer do tempo nós não fomos corrigindo os nossos erros, porque se nós fôssemos corrigindo os nossos erros, aqueles pequenos, nós iríamos esvaziando esse copo e não deixaríamos o copo transbordar, não deixaríamos chegar naquele limite que é o limite da gota d'água.